Infelizmente, a cantora Ivete Sangalo está internada, gente. Ela precisa das nossas orações. Ivete foi diagnosticada com um problema em seus pulmões. Veja só o que está acontecendo na vida da Ivete. Recentemente, ela passou por vários contratempos nesse carnaval. Foi o carnaval que marcou com certeza a trajetória da carreira da Ivete durante esses 30 anos que ela trabalha como artista, como cantora. A Ivete teve vários perrengues, vários contratempos, como por exemplo a explosão na mangueira do trio elétrico. O trio elétrico quase que tombou, vários atrasos, pimenta, aquele spray de pimenta da polícia que chegou a afetar, né, a voz da Ivete, sapricou no rosto dela e ela teve várias dificuldades com isso. Mesmo assim ela seguiu avante, só que a agravante no carnaval da Ivete foi naquela questão com a Baby Consuelo, a Baby do Brasil, quando a Ivete brincou com Deus dizendo que iria macetar o apocalipse, que não iria deixar acontecer o apocalipse. Aí agora a Ivete encontra-se numa situação em que ela teve que cancelar os compromissos da sua agenda, inclusive um show no Cruzeiro com a Xuxa Meneghel, que foi uma defensora da Ivete diante da fala da Baby do Brasil. A Xuxa chegou a dizer que ficou envergonhada com a atitude da Baby do Brasil. Aí veja só como são as coisas. As pessoas estão comentando muito, dizendo assim, será que foi a mão de Deus que está pesando sobre a Ivete, por isso que ela está passando por essa situação? Eu vou dizer aqui para vocês. Tem pessoas dizendo assim, ela blasfemou contra Deus, e quem blasfema contra Deus não tem perdão. Mas será que não tem perdão para essa questão, para a fala da Ivete? Eu vou tentar explicar aqui para você. Olha, gente, a Bíblia diz que pelo menos 3 tipos de pecado que não tem perdão, que Deus não perdoa. Não é que ele não possa perdoar, é porque ele não perdoa. Ele colocou lá na lei dele e pronto. A lei dele lá é irrevogável. Entendeu? O primeiro pecado que Deus não perdoa é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Não tem perdão contra a blasfêmia contra o Espírito Santo. Outro pecado que Deus não perdoa é quando você não perdoa quem lhe tem ofendido. Isso está registrado na oração do Pai Nosso, quando Jesus disse assim: perdoai os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Se você não perdoa o seu irmão, Deus não tem como perdoar o seu pecado. Primeiro, se faz necessário uma contrapartida nossa. Se a gente libera o perdão, a gente também recebe o perdão de Deus. E o terceiro pecado que Deus não perdoa é o pecado da apostasia. O que é o pecado da apostasia? São aquelas pessoas que provaram da graça de Deus, provaram dos dons de Deus, sabem que Jesus é o Filho de Deus, que morreu pelos nossos pecados, que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, que Deus é amor, que provou de todas essas maravilhas de Deus, e depois dão as costas e tentam negar que tudo aquilo que elas vivenciaram é mentira, era fantasia. Isso não está se referindo às pessoas que estão afastadas do Evangelho, afastadas da igreja, aquilo que muitas pessoas chamam de desviados, né? Depois, quer dizer que eu estou desviado, eu não posso voltar mais, não tem perdão? Não, não é o seu caso. Se você voltar é porque tem perdão para você. O apóstata da fé, ele não volta nunca mais. Por quê? Porque quem faz o homem se arrepender dos pecados é o Espírito Santo de Deus, entendeu? É o Espírito Santo de Deus. Então, quando você não se arrepende, quando você não reconhece, é porque o Espírito Santo de Deus não está mais dentro da pessoa. Entendeu? Não tem nada a ver com quem está afastado dos caminhos do Senhor. A Ivete blasfemou contra o Espírito Santo? Não. Não blasfemou contra o Espírito Santo de Deus. Ela brincou com Deus. E a Bíblia diz que com Deus não se brinca e de Deus não se zomba. Ela brincou sim com Deus, quando ela disse que iria macetar o Apocalipse. Ela foi infeliz em suas palavras, ela pecou contra os céus, contra Deus, contra os anjos, contra as pessoas. Ela foi contra a palavra de Deus, e está escrito no livro do Apocalipse que
aquele que tirar qualquer palavra do livro desta profecia, também Deus tirará o seu nome da árvore da vida e da cidade santa que estão escritos nesse livro. Ai daquele, de quem tirar, de quem for contra. E a Ivete, ela disse, eu não vou deixar acontecer o Apocalipse. Foi muito infeliz. O Apocalipse é um projeto que está no coração de Deus. Está no coração de Deus. Foi criado mediante a nossa desobediência desde lá do Éden, dos nossos ancestrais. Eles pecaram e nós herdamos a herança do pecado. E muita gente diz assim, então Deus é injusto, porque não foi a gente que pecou lá no Éden. Nós herdamos um pecado que foi dos outros lá, tem nada a ver com a gente. Certo, tudo bem. Mas me diga uma coisa, Jesus, ele entregou a sua vida lá na cruz do Calvário. Você estava lá? Ele entregou, você não estava lá para perdoar os nossos pecados, né? A gente não foi alcançado pela graça há 2000 anos atrás? Então, mesma coisa também, entendeu? Deus não é injusto. Pelo homem veio o pecado e pelo homem, Jesus, veio a remissão dos nossos pecados também. Então a Ivete não blasfemou contra Deus, mas ela pecou contra Deus. E se eu fosse ela, eu me retrataria, porque a maior virtude do ser humano é quando ele tem a capacidade de reconhecer o seu erro. Dizer que ela está ali, naquele leito, né? Porque é um problema sério, entendeu? Ela está nas mãos dos melhores médicos, a melhor medicina, mas é um problema sério. Vocês sabem muito bem que é um problema sério. Eu posso dizer que é a mão de Deus pesando sobre ela? Não vou dizer, não vou ser inconsequente em trazer tal afirmativa. Pode ser a mão de Deus? Pode, Deus tem a sua forma de trabalhar. A gente não entende o trabalhar de Deus, entendeu? Olha só o que eu vou dizer aqui para vocês agora. A Ivete Sangalo fez muito parecido com o que 3 jovens fizeram pertinho de João Pessoa, na Paraíba. Os irmãos estavam dirigindo o culto campal e eles chegaram no carro de som, ou melhor, no carro com som muito alto, e o dirigente pediu para baixar, eles não baixaram. Depois o dirigente pediu os irmãos para irem até lá e eles gentilmente pediram para os jovens baixarem o som, eles baixaram. Depois, quando eles voltaram para o culto, eles aumentaram o volume novamente. O dirigente pediu mais uma vez para os irmãos irem lá, até orientaram a chamar as autoridades, mas o dirigente estava na unção de Deus e disse, não, vamos resolver assim mesmo. O culto já está terminando. Uma jovem foi e entregou uma literatura a cada um daqueles jovens. 2 daqueles jovens pegaram a literatura, amassaram, jogaram no chão e pisaram em cima. O outro jovem leu, colocou no seu bolso, no bolso da camisa. Foram embora. Meia-noite, chegou a notícia na cidade que o carro que conduzia aqueles jovens, vinha outro carro na estrada, não vou nem dizer que vocês sabem, carro com carro. E aí chamaram o pessoal para ajudar. Quando chegaram lá, 2 daqueles jovens viajaram, partiram para a eternidade. E um estava lá em sã consciência. E aí o pessoal procurando a documentação dos jovens, né, nos bolsos, carteira, e encontrou no bolso da camisa daquele jovem que estava em sã consciência a literatura, gente. Ele sobrou para contar a história. Os outros 2 desprezaram a palavra de Deus. Ivete acabou desprezando a palavra de Deus. Ivete está tendo o privilégio de tá bem. Ela está enfrentando esse problema? Tá. Mas a Ivete está bem. Deus ama a Ivete, ama. Tem um plano na vida dela e como tem, né? Fico triste quando eu vejo Xuxa dizer que ficou envergonhada, né? Com a fala da Baby do Brasil, como se Baby tivesse alucinada. Só que Baby tem 71 anos de idade, 50 anos de carreira, aceitou Jesus em 1999. Antes de se levantar, quando ela se acorda, ela ora todos os dias, 1 hora. É uma mulher de oração, de fé, está em sã consciência, entendeu? Sã consciência física, mental e espiritual. E a Baby disse que ouviu Deus pedindo para ela falar sobre o Apocalipse, sobre o arrebatamento, e ela falou. E quem é que vai ouvir a voz de Deus e não vai obedecer? Você tem coragem de ouvir a voz de Deus e não obedecer? Cada um é cada um. E se ela fosse uma cantora gospel, ela não estaria ali. Então Deus tem as suas formas de trabalhar. Deus usa os que não são para confundir os que são. Usa as coisas loucas dessa vida para confundir as sábias. Até hoje o povo fica engasgado. Mas você sabe que mais de 1000 pessoas aceitaram Jesus como Salvador, ali no meio daquela multidão em Salvador? Mais de 1000 pessoas. Os testemunhos são diversos. Teve inclusive um que era afastado dos caminhos do Senhor, desviado, e estava ali para
a sua vida. E depois que ouviu ela falando sobre aquela mensagem do arrebatamento, voltou para Deus, voltou para a igreja, está caminhando nos caminhos do Senhor. Aí às vezes você não tem coragem de falar nem de Jesus para o seu vizinho, para o seu colega, para o seu amigo. Aí vem criticar a Baby do Brasil. Tá certo, não aconselho ninguém a ir para o carnaval para pregar a palavra de Deus. Mas Baby é um caso à parte. É um caso extraordinário. Como, por exemplo, o profeta Isaías, capítulo número 20, está registrado que Deus mandou ele profetizar por 3 anos nu. E quando o profeta Isaías chegava assim no canto, todo mundo ficava dizendo assim, esse homem tá louco, que negócio é esse? Era Deus. Deus, na loucura do homem, que para os que perecem é loucura, mas para os que são salvos é o poder de Deus, é a manifestação de Deus, o agir de Deus. Então, tem jeito para Ivete? Tem sim, gente. Ivete é uma pessoa boa, do bem. Só que precisa pesar as palavras, pedir perdão, se arrepender. Em público, principalmente em público. Gente, eu errei quando eu disse, eu acredito que enquanto ela não pedir perdão e se retratar com o que ela disse, com a palavra de Deus, com o Apocalipse, ela não vai ter paz, não vai ter conforto na sua consciência, sabe? Vocês acham o quê? Deixa aí o comentário. Vocês acham que a Ivete Sangalo deveria se retratar publicamente com relação ao que ela disse com a palavra de Deus? Sim ou não? Bote aí. Ou eu estou conversando besteira, gente? Aqui é um canal de opinião. Tenho que trazer aqui a minha opinião. Mesmo conversando às vezes para muitos besteira. Mas essa é que é a realidade. Tá bom? Essa aqui é a verdade. Eu sou o Sátrio Araújo, TV Paraú. Um forte abraço e até a próxima, se Deus quiser.